tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos dar início a mais uma aula. Hoje a nossa aula hoje é de matemática e é revisão. Revisando os conteúdos que já foram trabalhados, né, com vocês. Então, hoje a gente vai trabalhar e vai revisar mais uma vez o sinal menor e maior que. Então, como é que a gente vai conseguir saber qual é o maior e qual é o menor, qual é a posição? Simples, tem uma regra. Eu coloquei aqui os exemplos que eu fiz para vocês, aqui no quadro, e coloquei alguns números e coloquei grupo também, para que vocês possam ter uma ideia, né? Mais ou menos como é que vocês irão responder na prova, no simulado que a gente vai fazer. Então, use corretamente o sinal de menor, maior que. Eu tenho aqui um grupo de corações e aqui eu tenho um grupo de bolas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 corações. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bolas. Para eu saber qual é a posição, então como é que eu vou fazer? Então, 6 corações e 10 bolas. 6 é menor que 10, né? Então, qual é a posição aqui que eu vou usar? Então, 6 é menor que 10. Se o 6 é menor que o 10, a posição vai ser essa. Por quê? Porque essa parte que fica mais aberta vai ser virada sempre para um número maior. E a partezinha do fundo fechadinha vai ficar para a quantidade menor. Igual aos números também. Aqui eu já coloquei números. Eu tenho aqui o 14. O 14 ele é maior que o 11, né? Lógico que é. Então, qual é a posição do sinal? Como é que a gente vai colocar? Então, se o 14 é maior que o 11, ó, vai estar sempre viradinho para o lado maior, o lado aberto. O 6 é maior que o 4. Então, olha a posição dele. 6 é maior que o 4. O 8 e o 9. O 8 é menor que o 9, né? Então, se o 8 é menor que o 9, ó, a posição já mudou, porque ele vai virar para o 9. O 9, ele é maior que o 8. Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 15. Qual é maior? É o 10 ou o 15? O 15, lógico. Então, a posição é essa, ó. Essa parte para o número maior. Aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 3. Qual é maior? É o 7 ou o 3? O 7, né? O 3 é bem menor. Então, ó. Eita, desculpa, perdão. Ó. Vai estar viradinho para o número 7. Então, se o 7 é maior, vai ser esse sinal com essa posição. Porque o 7 é maior que o 3. Aqui eu tenho 15 e aqui eu tenho 10. Quem é maior? É o 15 ou é o 10? O 15, né? Então, a posição, ó, é maior. Então, o sinal vai ser 15 maior que 10. A posição sempre é essa. Então, isso é uma regra. A parte que fica mais aberta vai ficar sempre para o número maior. E a partezinha mais fechada para o número menor ou para a quantidade menor, certo? Então, essa é uma regra que a gente tem para o sinal de maior ou menor que. Vamos agora para o antes e o depois. Eu tenho aqui, eu coloquei aqui alguns números, uns exemplos para vocês. Então, vamos lá. Olha só. Antes e depois. Aí aqui eu botei depois. Eu tenho 1. Qual é o número que vem depois do 1? O 2. Depois do 2 vem o 3. Aí aqui eu tenho o número 4. Quantos espaços eu tenho aqui? 2. Então, se eu estou pedindo aqui o número que vem depois, vai ser sempre o que está depois. Aqui eu tenho 4. Depois do 4, o 5. Depois do 5, o 6. Aqui eu tenho o número 7 nesse quadrado. Qual é o número que vem depois do 7? O 8. E depois do 8, o 9. Então, eu já preenchi o meu quadrado todinho que estava pedindo os números. Então, ele está todo preenchido. Aqui, nesse
quadrado, eu tenho o número que vem antes. Não é o que vem depois, é o que vem antes. Coloquei o nome aqui. Então, qual é o número que vem antes do 4? O número 3, né? Então, o número 3, ele vem antes do número 4. Qual é o número que vem antes do número 6? O número 5. O 6. O 5 vem antes do 6. Qual é o número que vem antes do 9? O número 8. Qual é o número que vem antes do 11? O número 10. E qual é o número que vem antes do 14? O número 13. Então, nessa minha segunda coluna aqui, eu coloquei todos os números que vinha antes. Veja que não ficou na sequência, porque os números estavam vindo que vinha antes. Aqui eu já dei uma aumentada nos números. Aqui é o que vem depois. Nesses quadrados aqui, sempre o que vem depois. Então, qual é o número que vem depois do 15? O 16. Depois do 16, o 17. Qual é o número que vem depois do 20? O 21. E depois do 21, o 22. Então, aqui só coloquei os números que vêm depois. Aqui nesse outro quadrado, eu vou colocar o que vem antes. Então, qual é o número que vem antes do 22? O 21. Qual é o número que vem antes do 25? O 24. E antes do 24? O 23. E aqui, qual é o número que vem antes do 30? O 29. Veja que também não ficou na sequência, né? Porque aqui foi o antes, aqui o depois, o antes e o depois. Então, preste atenção no que vem antes e no que vem depois. Agora, se eu colocar, escreva os números que vem antes e depois de uma questão só e um quadrado só, aí você vai colocar o que vem antes e o que vem depois no mesmo quadrados. Mas aí eu mudei, botei o que vem depois, o que vem antes, o que vem depois e o que vem antes, certo? Então, essa é a nossa revisão de matemática. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer coisa, pergunte, certo? Que não entendeu, pergunte que a gente explica, certo? Então, tenham todos um bom dia e até a próxima. Tchau!